Eu quero te fazer uma pergunta. Na hora do seu sofrimento, na hora da dor, quem é o seu socorro? Essa é uma boa pergunta para refletirmos nesses momentos. Quando tudo dá errado, quando tudo foge do seu controle, quem é o seu socorro? Prefeito, Estado, vizinhos, parentes? Quem é o seu socorro? Nós temos a rápida resposta de que sempre é os nossos familiares, aqueles que nós amamos, nós podemos confiar. Ou se não, nós olhamos para aqueles que têm alguma condição, um empresário que pode nos socorrer, um banco, mas nem sempre encontramos socorro nesses lugares. Vamos ler um texto comigo? Salmo de número 121 diz assim: Elevo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O salmista vai responder no verso de número 2, ele vai dizer, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A Bíblia vai dizer desse salmo, ele é um salmo chamado Salmo de Peregrinação. Ele compõe 15 salmos que fazem parte de um conjunto. Desses salmos eles eram citados em momentos de peregrinação, no momento que eles saíam de cidades, saíam das suas casas, nos momentos em que eles subiam os degraus do templo, e eles iam citando esses salmos. Mas o Salmo 121, ele é o específico da peregrinação. Quando ele saía da sua cidade e ia caminhar até Jerusalém, até o Monte Sião, para poder adorar o nome do Senhor. E o texto vai dizer que ele, a primeira coisa que faz, quando ele sai da sua casa, ele vai olhar o caminho, ele vai olhar o trajeto. E existe algo que vai chamar a atenção dele. Ele diz, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Eu quero que você pense comigo, estamos falando de uma época em que não existia segurança pública. Nós estamos falando de uma época em que os perigos estavam sempre à espreita. Você lembra do texto em que Jesus vai contar da parábola do bom samaritano? Você recorda o que aconteceu com aquele homem que descia de Jerusalém? Jesus vai dizer que ele foi assaltado. Um grupo de salteadores roubou ele, bateu nele e deixou ele no meio do caminho quase que morto. O texto vai dizer que passa o sacerdote, passa o levita, ninguém faz nada por ele até chegar o samaritano. Enfim, isso era um fato comum naqueles dias. Isso era rotineiro. Então, quando uma pessoa saía de uma cidade e caminhava até a outra, ela sabia dos riscos que ela estava correndo. Os montes eram lugares de perigo, onde caravanas estavam à espreita, onde pessoas estavam prontas, sedentas, para poder fazerem o mal. Saquear, roubar, machucar, ferir. Era só isso que eles pensavam. A Bíblia vai dizer, homens em que seus pés eram ligeiros para a maldade. Então, agora você imagina que esse salmista, ele está vendo e pensando sobre todas essas coisas. Aí que está a questão. Não é diferente da nossa vida. O Salmo de número 121, ele é o reflexo da nossa peregrinação, a nossa vida, a nossa caminhada. Nós levantamos pela manhã e quando nós abrimos os nossos olhos, muitas das vezes, a primeira coisa que nós vemos são as montanhas e o que está escondido nelas. Perigos, boletos, enfermidades, desespero. Tudo isso nos cerca, tudo isso nos amedronta. E nós sabemos que o perigo está à espreita, sedento para nos causar mal. Mas aí que está a grande pergunta. Da onde vem o nosso socorro? De onde vai vir o socorro no momento em que eu preciso? De onde vem o socorro quando eu precisar gritar, clamar? Quem vai me socorrer? Eu tenho certeza que muitas das vezes a sua mãe não vai conseguir te socorrer. O seu pai não vai conseguir te socorrer. Quando você está sozinho, em apuros, ninguém pode te socorrer. A polícia talvez não consegue chegar. Ninguém pode socorrer em momentos de depressão e angústia em que nós estamos num quarto sozinhos, angustiados. Quem vai nos socorrer? Mas aqui está uma grande resposta que alivia a nossa alma. O salmista vai dizer que no momento de angústia, no momento de medo, no momento de aflição, ele consegue olhar para além das montanhas. Ele eleva os olhos e ele se lembra. Ele diz para si mesmo, para sua alma, dizendo, eu sei que o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu quero te dizer que existe um socorro presente. Eu quero te dizer que não importa o momento em que você está passando,
não importa a dor que você está enfrentando, não importa o que você está vivendo, sempre existe um socorro, e o socorro é Deus, o socorro é o Senhor, Ele sempre está pronto para nos socorrer. Uma certa feita, a Bíblia vai nos dizer de uma passagem que eu acho extraordinária. Jesus faz a multiplicação dos pães, Ele pede para que os seus discípulos agora atravessem o mar, e os discípulos então nós estamos falando de Pedro, Tiago e João. Os discípulos estão remando como de costume. E a Bíblia diz que Jesus sobe para o monte para poder orar à parte. Mas, de repente, o tempo muda e vem uma grande tempestade. Esses discípulos que já eram acostumados com aquele lugar, acostumados com a tempestade, se deparam com uma situação que foge do seu controle, vai além das suas experiências. E agora o texto vai dizer que eles estavam se fadigando a remar. E Jesus no monte orando. Mas aí que está a questão. No momento em que eu mais preciso, cadê Jesus no meu barco? Na hora que a tempestade aperta, cadê Jesus no meu barco? Talvez essa era a pergunta dos discípulos naquele momento. E a Bíblia diz que eles se fadigavam a remar. Eu quero que você lembre que cansaço, fadiga e exaustão é um processo. Você cansa, você se exausta e você fadiga. Depois você cansa, você fadiga e depois você exausta. E depois disso o processo é a morte. Eles já estavam cansados, eles pelejavam, eles já não tinham mais força para poder remar e não conseguiam sair do lugar. Mas o que eu acho impressionante é que nesse momento, perto da 4ª vigília da noite, Jesus está no monte orando e a Bíblia diz que Jesus os vê. Olha o cenário, tempestade, de madrugada, escuro, mas Jesus os via do monte. Tem um ditado que eu ouvi uma vez, ele é um ditado russo, e eu fiquei encantado por ele, porque ele diz assim: numa noite escura, dentro de um quarto escuro, existe uma mesa com uma pedra preta. Em cima da pedra preta existe uma pulga. Deus a vê. O que isso quer dizer? Que não importa a escuridão que você está vivendo, Deus está te vendo. Então Jesus, no meio da escuridão que os discípulos estavam vivendo, Jesus os viu. Jesus os viu e desceu do monte para socorrê-los. É essa a grande questão, que nas noites escuras da nossa vida, sempre existe um socorro certo. Sempre existe um socorro certo. A questão é, quem é o seu socorro? Para quem você pede socorro? Eu quero te convidar nesse momento a pedir socorro para aquele que pode te ouvir, independente do lugar em que você esteja. Muitas das vezes nós estamos sozinhos, mas rodeados de pessoas. Engraçado, né? Mas assim, nesse momento, Jesus também te ouve. Então eu quero te convidar, chame por Ele, peça para Ele te socorrer, que a boa mão dele vai estar estendida sobre a sua vida. E você vai dizer como o salmista disse: o Senhor é o meu socorro, Ele fez os céus e a terra, e a sua vida vai estar guardada pelo Senhor. Me deixa orar por você. Senhor, em nome de Jesus eu oro. E eu te peço, Pai, que esse meu irmão, essa minha irmã encontre o socorro certo nessa hora. Que o clamor de socorro dele, Senhor, possa ser ouvido pelo Senhor. E a tua boa mão possa alcançá-los. E eles possam viver, meu Pai, um socorro vindo da tua parte. Em o nome de Jesus. Deus te abençoe.